isso em nome de Jesus. Maravilha. Hoje é o dia do pastor. Hoje é o dia do pastor, amém, irmãos? Amém. Pastor. Essa é uma data que está no calendário, mas acima de tudo, está em nosso coração primeiro. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo pastor, anjo da igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. E neste momento, que vemos o quanto Deus é maravilhoso e que realmente sabe o que faz, nos concedendo um líder tão amável e comprometido com a obra de Deus. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, até por incompreensão para que se chegasse até aqui. Mas também sabemos que o nosso Deus esteve ao seu lado, lhe apoiando, aprovando suas obras e abençoando o seu ministério. Afinal, foi para isso que ele foi chamado. Ele conhece o seu coração, seus testemunhos, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus lhe coloca. Ele não pode se deixar levar pelo desânimo nos momentos de dificuldade, não deve buscar os próprios interesses, não pode ter mágoa ou agir levada pela emoção, deve amar a igreja, a obra de Deus e também o pecador. O pastor deve ser exemplo para a sua congregação, para a sua família e para a sociedade. Por isso, nós alegramos em ver que a nossa igreja está em boas mãos, tendo à frente um pastor comprometido com a seara do Senhor. Um pastor que cuida, aconselha, ensina e ajuda. Que se relaciona bem com o ministério, reconhecendo que também precisa dos seus auxiliares e do apoio e oração de cada membro congregado da igreja. E certamente, por onde passou, deixa suas marcas de amor. Com certeza, né, pastor? Por onde o Senhor passou, o Senhor deve ter deixado suas marcas de amor. E isso acontece porque sempre fez a obra de Deus com amor e sabedoria em cada cargo que ocupou. Saiba que os seus ensinamentos, seus exemplos de fé e de amor ao próximo, bem como de temor a Deus, vem sendo seguido pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou até hoje. Por isso, pastor, nessa data, o nosso desejo era lhe dar um grande presente, porque grande também é a nossa gratidão. Esse é o nosso desejo, dar um grande presente. Mas a nossa gratidão é um presente. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Certamente tem lhe abençoado e preparado muitas outras bênçãos para a sua vida. Assim, oferecemos esta homenagem com a nossa palavra de reconhecimento e de carinho pelo pastor maravilhoso que você é, dedicado a Deus. Que Deus continue lhe abençoando ricamente, ao Senhor e à sua linda família que caminha ao seu lado. Parabéns, pastor,
Que Deus recompense por tudo que pôde nos transmitir e pelo seu zelo com a Santa Amada Igreja e pela obra de Deus. A igreja aqui reunida diz uma só voz. Aí toda a igreja vai ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou estar lendo o que a igreja vai falar para o pastor e a igreja vai repetir. A igreja aqui reunida em uma só voz diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Muitas felicidades, parabéns pelo seu dia. Em nome aqui é um símbolo da nossa homenagem. Em nome da MCM, eu como presidente, Lisiane, diretora de programa da igreja, né? E em nome de toda a igreja, nós estamos dando para o pastor esse lindo presente. Espero que o pastor goste muito disso. Irmãos, eu estou emocionada porque essa mensagem, meu Deus, é linda essa mensagem. Aí a irmã Lisiane conversando, a gente conversa muito pelos zap. Então, irmã, bora preparar alguma coisa para o nosso pastor, senhora. Irmãos, eu convido agora o nosso irmão Hamilton, nosso irmão Milton, que ele vai fazer uma oração pelo pastor, amém? Glória a Deus. Levando a graça por tudo. Hoje é o dia do Senhor. Nós como temos um dia específico para comemorar, então hoje é o dia do pastor. O pastor hoje está de parabéns, graças a Deus. Quero dizer, pastor, que eu estou com aquela palavra: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. No nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor continue marchando nessa responsabilidade do Senhor. Deus me chamou para essa função. O Senhor tem que permanecer até a volta ou até o dia que o Senhor me chamar. Pai Santo, Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu servo. Eu te peço, meu Pai, que a cada momento o Senhor continue administrando a vida do teu filho, que todos os passos que ele der serão abençoados por ti. Te peço, meu Deus, que ele seja esse homem dedicado sempre à tua palavra, como ele foi, e será, que a cada dia ele possa mais e mais se desenvolver nessa responsabilidade que está sobre a vida do teu servo. Te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe ele, com toda a família dele, para que essa igreja, Pai, possa conhecer o teu servo como o único pastor da nossa igreja. O Senhor, o único pastor é Cristo Jesus, mas o Senhor, o pastor, é a segunda pessoa de Cristo, e Ele está aqui para nos ensinar a palavra do Senhor, para que todos nós possamos estar nesta caminhada junto com Ele. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe cada vida que está aqui presente nesta manhã, abençoe também aqueles que não puderam vir. Eu peço, meu Pai, que à noite, aqueles que vierem também, que possam vir com espírito de santidade para abençoar o teu servo. Mas só continua usando o teu filho, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Eu peço essas bênçãos e te agradeço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora sim a palavra está com o nosso pastor. Amém? Amém. Queridos, Deus me abençoou em me colocar neste local. Né? Deus poderia ter me colocado, mas é como nós falamos na escola bíblica dominical, né? Deus escolheu para estar aqui, neste lugar. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos sabem que nós enfrentamos um momento muito difícil na nossa vida, e nesse momento nós sentimos a igreja junto conosco, assim como se nós estivéssemos sendo apoiados, tivesse sido aquele sustento, né, nas nossas vidas. Então eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pelo apoio, pelo que vocês têm sido na minha vida também.
porque vocês têm sido bênção na minha vida. Deus tem me abençoado através da vida de cada um de vocês, né? Então eu só tenho a agradecer a igreja por ser a igreja que Deus colocou nas minhas mãos, e diante da igreja eu digo, oro a Deus a cada dia para continuar sendo um instrumento deste lugar, até bem servir aqui. E no dia que Deus perceber que já não é mais o momento de estar aqui, o Senhor me conduza para outro lugar, mas no momento estaremos juntos, né, nesse trabalho. Então, Deus abençoe a igreja. Muito obrigado pela bela homenagem, viu, meu irmão? Abri sim. Uma agenda de 2022. Queridos, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Ei, som. João. Os irmãos que encontraram, se colocam de pé, por favor. Isso. João, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos do versículo 11 ao versículo 16. Mais um pouquinho. João, capítulo 10, do 11 ao 16. O texto diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não traz cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus, o bom pastor, é o tema da mensagem desta manhã. As pessoas normalmente, meus irmãos, estão sempre procurando a proteção, procurando segurança, em busca do amor. Esse é o desejo do coração de todas as pessoas: proteção, segurança e amor. É isso que nós buscamos. E eu quero dizer que é muito bom ser cuidado. É bom ser cuidado. É bom quando alguém te protege, te cuida de você, se preocupa com você. Saber que há alguém em meio a bilhões de pessoas, bilhões e bilhões de pessoas, que se importa com você em especial, é muito bom. E essa pessoa existe, e essa pessoa, ela é real. Eu quero dizer que ela é alguém muito mais amorosa que o mocinho dos contos de fada, muito mais amorosa. O seu cuidado é um cuidado maior do que o cuidado de pai e mãe, porque o pai e a mãe têm cuidado pelo filho, mas essa pessoa que eu estou falando, ela tem um cuidado ainda maior, tem um zelo maior. Então, queridos irmãos, estou falando de Jesus, o bom pastor, aquele que está em todos os momentos ao nosso lado. Eu sou o vosso pastor, mas tem momentos que eu não estou com vocês, né? Então tem momentos que eu não posso cuidar, não posso dar atenção, mas nós temos um pastor que em todo momento, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação.
Então o sumo pastor, meus irmãos, ele está constantemente conosco. Então Jesus é a revelação do amor de Deus para nós, como o exemplo de pastor. Eu quero te dizer que não é à toa que ele recebeu o título em seus dias do bom pastor. A Bíblia fala que ele é o bom pastor, porque ele não falha, ele não falhou e não falhará. Então, queridos irmãos, esse bom pastor, ele tem 4 funções na nossa vida. Jesus, ele se relaciona conosco de 4 formas. Primeiro, ele nos guia pelas veredas da justiça, ele nos protege, ele nos alimenta e ele nos salva. São 4 coisas que esse pastor, o sumo pastor, ele faz conosco a cada dia. Então, salvar as ovelhas, ele salva as ovelhas quando estão em perigo, quando estamos caminhando, no vale da sombra da morte, ele está ao nosso lado e nos conduzindo e nos dizendo: não vá por aqui, vá por aqui. Então Jesus, ele apresenta a si mesmo como bom pastor, que o é, que cuida, que toma cuidado. Então ele diz que está disposto a dar a sua vida, e ele entregou a sua própria vida por nós. Ele deu a sua vida, ele morreu na cruz do Calvário, porque ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, algo que realmente aconteceu em sua morte. Ele entregou literalmente, ele se entregou por cada um de nós, ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida por aqueles que nem reconheciam. Então, mas existe, meus irmãos, os mercenários que se dizem pastor, aqueles que se dizem ser pastores, mas só estão preocupados com a lã e a gordura das ovelhas, só estão preocupados com os benefícios que a ovelha pode trazer para ele. Então, mas Jesus esclarece que eles não são comprometidos com as suas ovelhas, não tem compromisso. Eu quero dizer que para ele, as suas ovelhas são negócio, porque ele só vê a vantagem que pode trazer através da ovelha, só vê os lucros através da ovelha. Então, no primeiro momento em que se vê em perigo, o mercenário, ele foge. Ele, quando vê o lobo vindo, ele abandona as suas ovelhas, ele não enfrenta o lobo, ele não encara o lobo, ele não vai com o seu cajado para o lobo, para espantar o lobo, ele não dá a sua vida para salvar as suas ovelhas, ele deixa que as ovelhas sejam dilaceradas pelo lobo, sejam mortas pelo lobo e sejam comidas pelo lobo. Então, como pastor, segundo o coração de Deus, Cristo, meus irmãos, ele conhece as suas ovelhas, ele me conhece. Cristo conhece a você como uma pessoa individual. Cristo não conhece você, ali é um dos membros da Igreja Batista Beleza Vencedora. Ele, quando olha para Maria Costa, ele diz: ali está Maria Costa, minha ovelha. Ele não olha ela e diz assim: olha, aquela ali é uma das ovelhas da Ebenezer Vencedora. Não, ele olha individualmente, e ele conhece o nosso coração, ele vê as nossas necessidades, e sobretudo ele supre as nossas necessidades, meus irmãos. Então, como pastor, segundo o coração de Deus, Cristo, ele me conhece, ele conhece você. Então você pode estar feliz e tranquilo e dizer: poxa, o nosso Deus me conhece individualmente. Então, se somos ovelha dele, ele exatamente, ele conhece quais as nossas necessidades, ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que sente o meu coração, ele sabe as necessidades da minha vida, ele sabe o que estou passando, medos, sonhos, anseios, enfim, todas as necessidades ele conhece. Queridos irmãos, ele nos conhece. Entre muitas bênçãos, eu gostaria de destacar 7 bênçãos que o Senhor, ele preparou para nós, entre milhares de bênçãos, porque não são 7, mas nessa manhã eu gostaria de falar sobre 7 bênçãos.
A primeira bênção, o bom pastor, ele trouxe a bênção da redenção para nós. Você foi redimido através dele. Através dele a redenção chegou até você. Então Jesus, com a redenção, ele perdoa os nossos pecados. Somos perdoados dos nossos pecados e se deu por meio do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Naquele momento em que ele estava na cruz, morrendo, sendo crucificado, sendo maltratado, sendo humilhado, naquele momento era por mim e por você. Sabe por que ele fez isso? Porque ele é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então ele nos reconciliou com o Pai, porque estávamos de relações cortadas com o Pai, estávamos distantes do Pai, e a atitude dele, o ato dele, trouxe essa redenção, trouxe essa interligação novamente. Então, ele nos reconciliou novamente com Deus, porque a ligação do homem, meus irmãos, foi quebrada lá no Éden, porque o pecado quebrou essa ligação. Eu quero dizer que ele nos deu uma nova chance de reatarmos a comunhão com o Pai, que foi quebrada lá no Éden, e a oportunidade é para todos. A palavra de Deus diz que ele veio para os que era seu, e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque antes do pecado, todos eram filhos de Deus, mas o pecado quebrou isso. Então agora podemos nos relacionar com Deus, sem sentir vergonha de estarmos nus, porque não estamos mais nus. Ele nos deu uma nova veste. Ele nos deu um novo nome, ele trocou o nosso nome, ele nos deu uma nova razão de viver. A segunda coisa que ele nos trouxe foi a bênção da paz. Essa paz que só ele dá. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. Então essa paz só ele, o bom pastor, nos dá paz. Jesus é aquele pastor que nos dá paz. Eu quero dizer que o medo nos aprisiona, o medo nos paralisa, mas Jesus nos liberta das amarras do medo, porque ele diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres, e é ele que nos dá essa paz. Então, não importa quão difícil esteja, não importa quão sejam nossos problemas, quão turbulento pareça, não importa nem mesmo se estamos em meio aos confrontos da Rússia ou da Ucrânia, não importa, mas se estivermos lá, mas estivermos em Jesus, temos a verdadeira paz, porque ele é a nossa paz. Então ele nos proporciona paz com Deus. Todos nós que cremos fomos justificados por ele. Ele nos traz essa paz. Então é essa justificação, queridos irmãos, nos produz uma nova capacidade de nos relacionar com Deus. Ele nos deu essa possibilidade. Então só podemos nos relacionar novamente com Deus através de Jesus. Não existe um outro meio. A terceira coisa que ele nos trouxe foi a bênção da cura. Maravilhoso isso. Essa bênção ele trouxe. Então nele, meus irmãos, se cumpre a palavra do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e não o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É ele que nos trouxe isso, essa paz, né? Essa liberdade, né? Essa cura, ele traz, e é uma realidade. Então, nele se cumpre essa palavra que está no profeta Isaías aí, que acabamos de ler. Então, querido irmão, ele levaria sobre si as nossas dores e enfermidades, e por meio dele seríamos sarados. E é isso que acontece. Mas ele está falando de curas espirituais, que os problemas espirituais são maiores do que os problemas físicos. Tem problemas físicos que a sua origem é espiritual. Hoje pela manhã eu estava assistindo o culto da Universal,
E aí uma família foi dar o testemunho lá, e a família dizendo, o pastor perguntou à família, e aí, como é que está a vida de vocês hoje? Aí o rapaz, o pai de família disse assim, está tudo bem hoje, mas nós vivemos um momento difícil, meu filho vivia nas drogas, vivia numa vida miserável, vivia no crack, na cocaína, e o filho dele do lado. E aí ele disse assim, ele disse, eu sei, e o pastor perguntou, você sabe por que isso? Ele disse, eu sei por quê, porque eu não ensinei Jesus ao meu filho na sua infância. Às vezes os nossos problemas familiares têm uma origem espiritual, às vezes temos problemas físicos com origem espiritual, e no dia que aquela família conheceu a Jesus, foi liberta. E é isso que Jesus faz, Ele cura, Ele traz a cura espiritual. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que Jesus, o bom pastor, nos abençoa com a cura espiritual. Ele restaura a nossa comunhão com o Pai, porque quando estamos longe dEle, estamos doentes, estamos sofrendo. Eu quero dizer que além disso, nos abençoa com cura física, né? Atos, eu queria que alguém abrisse aí Atos 10, 38, por favor. Jesus, o bom pastor, nos liberta da opressão do diabo, porque ele oprime. Quem primeiro achar Atos 10, 38, por favor, pode fazer a leitura. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, do qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então observe que ele nos liberta da opressão do diabo, porque esse é o objetivo do diabo. Então milhares de pessoas, queridos irmãos, são atormentadas pelo diabo, e só Jesus para trazer cura, para trazer libertação. Então por meio das drogas, bebidas, prostituição, doenças, mentiras, traições e etc. Mas todas essas males tem sua origem na espiritualidade, porque é o pecado que leva o homem a isso. Então o Senhor Jesus, Ele tem poder para libertar o homem de todos esses males. João 8,36, por favor. Alguém leia aí João 8,36. Se alguém já achou, pode ler. Se for o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Observe, se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Então é liberdade só de Jesus. O homem muitas vezes, natural, o homem que vive sem Deus, que anda longe do caminho de Deus, achando que está tudo bem, mas está vivendo preso. Então o Senhor Jesus, Ele tem poder para trazer uma cura da liberdade. A quarta coisa que Jesus nos trouxe é essa liberdade. Eu quero dizer que Jesus, o bom pastor, nos abençoa com liberdade. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa liberdade só em Jesus. O homem não tem liberdade de dizer não. Ele sempre tem que dizer sim àquilo que o diabo predetermina para ele. Então a palavra de Deus diz que se o Filho do homem nos libertar, seríamos livres. Eu quero dizer que as boas notícias anunciadas pelo bom pastor, que é Jesus, nos liberta da escravidão. Porque o homem, ele é escravo do pecado, ele não tem liberdade de dizer não ao pecado, ele é obrigado a fazer. Eu quero dizer, queridos irmãos, que dos vícios do mundo, das cadeias do consumo e de tudo que vier de forma de prisão, às vezes as pessoas pensam que é livre, mas não estão livres, estão aprisionadas com o pecado e com o mundo. Eu quero dizer que essa liberdade nos ajuda a enxergar coisas de uma forma diferente. Hoje, quando nós olhamos para o mundo, olhamos para o pecado, temos uma outra visão. Aquilo que o homem acha que tudo é relativo, tudo é normal, e a gente vê como algo que desagrada a Deus. O palavrão mesmo, as pessoas dão palavrão, e se você for dizer, rapaz, você comentou, porque um palavrão só, isso não é nada demais, porque ele está preso ao diabo. O diabo quer que ele ache que é uma coisa normal. Então, ao recebermos o Espírito Santo, por meio de Jesus, que é o bom pastor, eu quero te dizer que somos abençoados com liberdade. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O Espírito Santo, ele quebra todas as cadeias que nos prendem, né? Observe que Saulo era um homem religioso antes de conhecer a Jesus. Ele era um homem preso à religiosidade, mas a
após o selo do Espírito Santo, após receber o Espírito Santo, após ele ter um contato com Jesus, ele passou a anunciar a palavra de salvação, começou a ver o pecado de outra forma, começou a ter uma visão diferente. Então, queridos irmãos, nossa liberdade, temos liberdade de pensar quando estamos em Cristo Jesus. Eu quero dizer que a autoridade, muitas vezes somos autoridades espirituais, autoridade religiosa, mas estamos presos ao pecado e temos uma visão distorcida do mundo. Então, não permitamos que ninguém roube essa liberdade. Eu quero dizer que nos foi dado por Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 16, nos diz o seguinte. Colossenses capítulo 2, de 13 a 16, nos diz: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, e perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava da ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfante da cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida do dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Eu quero dizer, queridos irmãos, que em Cristo nós somos livres, não somos mais condenados quando nós vivemos nele. Então, não permitamos que ninguém roube essa liberdade. Não permita que o diabo tome essa liberdade de você, que tire essa liberdade de você, porque o Filho do Homem já nos libertou. Né? Então, e a quinta coisa que ele nos trouxe foi comunhão. O Evangelho, queridos irmãos, é a única mensagem capaz de trazer paz com Deus. Não existe a possibilidade de paz fora do Evangelho, fora da palavra, que é Jesus. Então o apóstolo João, ele diz em sua primeira carta que as palavras de Jesus, o bom pastor, têm poder para produzir comunhão. A palavra dele produz comunhão. Eu tenho comunhão com Deus através da palavra. Você tem comunhão com Deus através dessa palavra. Essa palavra nos traz a ter comunhão com o Pai. Então, comunhão, e nos traz comunhão também com as pessoas. Nós temos comunhão um com o outro aqui através de Jesus. Então, há famílias que são uma verdadeira confusão. Há famílias, queridos irmãos, que têm discórdias, brigas, intrigas, agressões e etc. Porque a falta de Deus na família. É uma família que está vivendo longe de Deus. Então, eu quero dizer que um levantamento feito com base em dados da Organização Mundial da Saúde, meus irmãos, mostra o cenário internacional da violência dentro das casas, violências contra as mulheres, violências contra os filhos, violência contra os maridos, violência de um modo geral dentro dos lares. O estudo foi feito em 84 países, o Brasil é o 7º país mais violento, onde tem mais violência doméstica. Mas isso é a falta de Deus, porque se o Filho do homem, se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres dessas amarras. Então, eu quero te dizer que quase 2.500 mulheres foram mortas em 2021. As palavras de Jesus acabam com essa guerra. Mais de 2.500 mulheres foram mortas em 2021 e a palavra de Deus, Jesus, ele acaba com essa guerra no lar, porque ele traz comunhão. A família passa a ter comunhão, então, e produz comunhão plena com Deus também. A palavra de Deus nos traz comunhão com Ele. Eu quero dizer que Jesus, veja o que Jesus diz em Mateus 6,9, ele diz: ao orarmos, diz: Pai nosso que estás no céu. Deus passa a ser o nosso Pai quando temos comunhão com Ele. Eu quero dizer que agora podemos chamar Deus de Pai, porque temos comunhão com Ele. Então só pode chamar Deus de Pai aqueles que têm comunhão com Ele, aqueles que estão em comunhão com Ele. Então, antes
Deus só era conhecido por Senhor. Antes de Jesus, Deus era o Senhor das pessoas. Mas depois de Jesus, Deus passou a ser Pai, porque Jesus, ele nos garantiu isso. Então Jesus, o bom pastor, nos apresenta a Deus como Pai. Nesta manhã eu quero dizer que Ele é o nosso Pai. Jesus é o nosso pastor. Então podemos não apenas chamá-lo de Pai, mas senti-lo desta forma. Não é só chamar e dizer Deus é o meu Pai, não, mas eu sinto Deus como meu Pai, e é isso que precisamos sentir. Eu quero dizer que isso é maravilhoso. E em sexto lugar, Ele nos trouxe a provisão. Jesus, como bom pastor, nos traz a provisão. Então o bom pastor supre as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos. A gente pede a Ele, Ele dá. Ele está sempre pronto a dar. Então a falta de recursos tem tirado a paz das famílias. Muitas vezes a família acorda de manhã, não sabe. Quantas mães que acordam de manhã não tem um pão para dar café ao filho, não sabe o que vai ser do almoço, não sabe o que vai ser do jantar. Mas eu quero te dizer que Jesus é aquele que supre as nossas necessidades, que traz aquilo que precisamos. Jesus é aquele que provê todas as nossas necessidades para nós. Não importa a quantidade de recursos que tenhamos, apresentamos ao Senhor e Ele multiplica. Às vezes só temos um pão e dizemos: Senhor, só temos isso para hoje, e Ele vem e Ele multiplica, porque Ele é a provisão. Ele sempre proveu. Então alimentou mais de 10 mil crianças. Eu quero dizer que um dos maiores homens, mais fantástico da história do Evangelho, meus irmãos, é George Miller. George Miller, ele mesmo sendo muito pobre, ele fundou alguns orfanatos, escolas, instituições bíblicas. Eu quero dizer que ele alimentou mais de 10 mil crianças ao longo da sua vida, sem nunca ter recorrido ao governo. Ele sempre recorria ao Senhor. Ele sempre buscava em Deus: Senhor, precisamos, Senhor, não temos nada para dar às crianças hoje. E quando pensava que não, as coisas começavam a chegar, porque Deus colocava no coração das pessoas: vai lá levar uma cesta básica, vai lá levar farinha, vai lá levar açúcar. Eu quero dizer, Jesus, o bom pastor, queridos irmãos, Ele permanece o mesmo provedor hoje. Ele continua sendo, suprindo as nossas necessidades. Não nos permitamos ficar sem sono e preocupado com o que havemos de comer ou o que de beber, porque Ele sempre supre. Então ordene, quer dizer, observe que oremos a Deus com confiança, e tudo Ele vai fazer nas nossas vidas, mas é preciso orar com confiança que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Jesus trabalha das formas mais inusitadas. A história da mulher, da cristã que precisava de comida e o diabo mandou levar. Essa história já se falaram aqui várias vezes, mas observe, quando a gente ora, até o diabo obedece a Deus, meus irmãos. O diabo vai lá e entrega, diz aqui, foi Ele que mandou e eu não posso dizer não. Esse Deus que nós cremos. Então, há um episódio registrado em Mateus 17, 27, em que ele não tinha com o que pagar o imposto. Jesus não tinha com o que pagar o imposto. Jesus não tinha dinheiro. Pedro disse: Mestre, a gente precisa pagar o imposto. Jesus, aí o que Jesus fez? Então Jesus ordenou a Pedro que fosse pescar, e a instrução era que pescasse um só peixe, e nesse peixe estaria lá o valor do tributo, o valor a ser pago. Então o bom pastor, queridos irmãos, ele não proveu apenas para si. Ele disse: vai estar lá para mim e para você. E Jesus, Ele provê para mim e para você. Ele provê para todos nós. E sétima e última coisa, não a menos importante, eu vejo até como a mais importante, Ele proveu para nós a vida eterna. Essa é a coisa mais importante que Ele nos deu, a vida eterna, a eternidade. Então Jesus, o bom pastor, o único que pode nos dar a vida eterna, não existe outro meio. Jesus é o único meio para nos conduzir ao Pai. Eu quero dizer que porque essa vida eterna é parte da essência dele, faz parte da essência de Deus, ser Pai. E o Pai, Ele cuida do Filho, então a essência que somente Ele possui. Não existe nenhum outro. O princípio para ter acesso
a essa salvação, a essa vida eterna, queridos irmãos, é crer no Senhor Jesus, como ele diz, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O princípio da salvação é crer em Jesus. Jesus, o bom pastor, é que nos guia, nos protege, nos guarda, nos conduz como ovelhas exaltamente plenas e abençoadas, que é o que nós somos. Somos ovelhas abençoadas. Então, Jesus, o bom pastor, que é enviado por Deus para nos guiar, é preciso estar atento àquilo que Ele tem para nos falar. As 7 bênçãos apresentadas nessa manhã, meus queridos irmãos, não são todas as bênçãos que Deus preparou para nós, como eu já falei. Existem milhares de bênçãos, eu simplesmente falei 7. E para receber todas as bênçãos que Deus tem preparado para você e para mim, façamos exatamente o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então eu quero dizer nesta manhã que Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para nós. Eu queria que nessa hora você curvasse a sua cabeça. Nós vamos estar orando. Curve a sua cabeça aí onde você está, e eu vou estar orando a Deus nesta hora. Senhor Jesus, nesta hora, Senhor, confessamos a cada dia o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Livra-nos com o Teu sangue, Deus, e que enquanto vivermos neste mundo, Senhor Deus, que estejamos, Deus, protegidos pelo Teu sangue, e que o nosso nome esteja cada dia escrito no Teu livro, Pai. Que nós não possamos, não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, Deus. Olhemos sempre para o alto, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que a cada dia, Deus, o selo do Espírito Santo possa ser visto e vivido por nós, Senhor Deus. Que o Espírito Santo nos guie pelos caminhos, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Nós te oramos, Senhor Deus, nesta manhã, e te agradecemos, Pai, pelo seu cuidado, pelo bom pastor que o Senhor tem sido, pelo pastor zeloso, pelo pastor amável, pelo cuidado que o Senhor tem com cada ovelha, Deus. Continua conduzindo as nossas vidas, Senhor, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Te oramos, Deus, agradecidos, porque Jesus é o bom pastor, e é o nosso pastor, e nos escolheu como ovelha. Porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, não foram vós que me escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós. Então obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, nos abençoa, nos dá um continuar de dia na Tua presença. Eu oro nesta hora, Deus, por cada ministério, por cada pastor, Deus, de Salvador, da Bahia, do Brasil, do mundo, Deus, que eu esteja abençoando, Deus, a cada pastor, Deus, a cada ministério, Deus, que o Senhor seja, Deus, o sumo pastor em cada igreja que professa Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Te agradecemos por tudo, Deus, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Amém, queridos, coração silencioso, nós estamos despedidos, meus irmãos.